Bom dia a todos, aqui professor Eliude com mais aulas de português à distância. Hoje eu vou falar sobre a colocação pronominal. E antes de começarmos a falar sobre esse assunto, vocês precisam conhecer os pronomes. Existem os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes do caso oblíquo, o que vamos trabalhar aqui. Me, se, ti e mais. Vamos ver quando o pronome aparece antes do verbo, como chamamos ele. Quando ele aparece intercalado com o verbo, entre o verbo, também tem o nome também que damos a ele. E quando ele vem após o verbo, vamos saber também que nome se dá a esses pronomes. Primeiro vamos começar quando o pronome vem antes do verbo. Ele vem antes do verbo quando ele se sente atraído por um pronome indefinido ou uma palavra de sentido negativo. Como, por exemplo, assim: ninguém me ama. Olha, aí, me é o pronome que veio antes do verbo, porque ele se sentiu atraído pelo pronome definido ninguém. Ele é chamado de próclise, quando ele aparece antes do verbo. Quando ele vem cortando o verbo, intercalado com o verbo, ele é chamado de mesóclise. E existem dois casos que a gente usa esse pronome: quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Mas pouco a gente usa quando estamos escrevendo essa colocação pronominal. Mas vamos lá. Vamos começar quando ele aparece intercalando o verbo no futuro do presente. Chamar, if, lhe, if, ei. Atenção. Aí ele veio, o lhe é o pronome do caso oblíquo. Ele veio cortando o verbo. Tirando ele fica chamarei. Verbo no futuro do presente. Da mesma forma, no futuro do pretérito, chamar, lhe, ia. Atenção. Tirando ele fica chamaria. Aí, nesse caso, esse pronome, quando aparece assim, nós chamamos ele de mesóclise, que ele vem entre o verbo, cortando. Agora vamos ver quando ele aparece após o verbo. Quando ele aparece após o verbo, ele é chamado de ênclise. Assim: vende-se uma casa. Ó, ele aí veio após o verbo, né, do verbo vender. O se é o pronome, então é chamado de ênclise. Um abraço para todos e até amanhã com a nova aula.